prezados cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Raquel de Fátima Alves, trabalharemos a disciplina Gestão de Qualidade. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tire Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila para que possam assimilar o conteúdo. Vamos começar? Muita gente compreende os termos empreendedor e empresário como sinônimos, mas a verdade é que dizem respeito a papéis distintos e complementares. Uma dificuldade conceitual que na vida prática tem colocado em risco inúmeras empresas mundo afora. As palavras empreendedor e empresário são usadas como sinônimos no dia a dia das pessoas. Entretanto, o que muitos não sabem é que existe uma diferença conceitual e prática entre os dois termos. Nem todo empreendedor é empresário, enquanto nem todo empresário é empreendedor. Não faltam teóricos que tentam explicar os fatores psicológicos e, até mesmo, genéticos, que formam uma personalidade empreendedora ou não. O ideal para sobreviver no mundo dos negócios é ser um empresário empreendedor, o qual reúne todas as qualidades embutidas nos dois termos. Analise seu perfil e veja abaixo as diferenças entre ambos. Empreendedor é quem identifica oportunidades e gera riquezas a partir delas. No mundo do trabalho, aquele tipo de pessoa que é capaz de criar uma empresa ou negócio a partir de uma simples ideia. Ser empreendedor está muito mais ligado a uma postura, uma forma de ver o mundo. O empreendedor costuma ter ideias, não somente quando cria uma empresa, mas durante toda a existência dela. Uma companhia não é um projeto morto. Logo após abri-la, é preciso renovar sempre. E para isso, ele tem iniciativa. Ele tem a capacidade de enxergar os objetivos com clareza e traçar planos para atingi-los em prazo pré-estabelecido. O que diferencia de outras pessoas é saber identificar oportunidades nos locais mais improváveis. Esse tipo de negociador sabe montar um projeto e ainda colocá-lo em prática, mesmo que para isso ele ocorra riscos, o que exige tolerância, frustrações e motivação diante de desafios. Empresário, por sua vez, é todo indivíduo que tem competência para perpetuar essa mesma empresa ou negócio, que consegue desenvolver algo que foi criado e ainda precisa planejamento. Algumas pessoas se tornam grandes empreendedores, mas permanecem empresários banais. Outros exatamente o contrário. Poucas pessoas são, ao mesmo tempo, empresários e empreendedores competentes. O empresário é sinônimo de cautela. Ele consegue a empresa porque a montou, comprou ou herdou, mas sua atuação limita-se a administrar sua companhia da maneira em que ela está montada. Seu estilo implica em atuações conservadoras, sem representar nenhum tipo de risco à empresa. Para colocar um projeto em prática, ele não demanda grandes esforços, porque não acredita em mudanças bruscas. Para momentos em que é preciso dar equilíbrio à empresa, ou depois de uma mudança na organização, o mais indicado é ter uma postura como esta. Afinal, o empresário saberia manter tudo como deve estar e não criaria nenhuma instabilidade. O empresário é aquele que possui um ótimo conhecimento em técnicas de administração,
como planejamento e controle financeiro, marketing, vendas e gestão de pessoas. Porém, quantas empresas vemos que estão estagnadas há muito tempo, sem nenhuma perspectiva de crescimento? Pois é, quando essa situação acontece e não existe a vontade de fazer algo novo, focando em gerar novas oportunidades, podemos dizer que o empresário não está sendo empreendedor. Veja o caso do empresário Silvio Santos. Ninguém questiona sua habilidade para vender planos de negócios fantásticos. A sua falta de experiência surgiu apenas quando ele teve de colocar em prática tudo aquilo que havia prometido aos investidores. Silvio Santos, nome artístico de Cênor Abravanel, Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1930. É um apresentador de televisão e empresário brasileiro, proprietário do Grupo Silvio Santos, que inclui empresas como a Liderança, Capitalização Administradora da Loteria Telecena, a Jequiti Cosméticos e o Sistema Brasileiro de Televisão, mais conhecido como SBT. Silvio Santos possui um patrimônio avaliado em aproximadamente 6 bilhões de reais. Logo passou à televisão, adaptando o formato dos shows, espetáculos e sorteios que fazia no circo. Seu primeiro programa, Vamos Brincar de Forca, estreou em 1962 e era transmitido pela TV Paulista à noite, um grande sucesso. Em 1964, passou a comandar seu programa aos domingos, das 12 às 14 horas. No decorrer dos anos, o formato seria expandido e aprimorado no programa Silvio Santos. Paralelamente, Silvio partiu para novos empreendimentos. Adquiriu de seu amigo Manuel da Nóbrega e de um alemão o Baú da Felicidade, empresa que vendia baús de presentes de Natal para crianças mediante pagamento em prestações. Depois de reformas no plano de negócios, a empresa ficou conhecida pela venda de carnês e sorteios. Quando a TV Paulista foi incorporada à Rede Globo, Silvio seguiu pagando aluguel pelo seu horário dominical, revendo o tempo dos anúncios a outras empresas. Na medida em que aumentava o sucesso do programa Silvio Santos, Silvio tinha ótimos resultados financeiros. Realizava sorteios de carros, móveis e eletrodomésticos, o que motivou a expansão dos negócios do grupo. Móveis Tamacavi, concessionária de veículos Vimave. Sistema Brasileiro de Televisão, conhecido pela sigla SBT, é uma rede de televisão aberta brasileira, fundada em 19 de agosto de 1981 pelo consagrado empresário e apresentador de televisão Silvio Santos, fazendo parte do Grupo Silvio Santos. A fundação do SBT também é um momento histórico para a televisão no Brasil e mundial, uma vez que foi a primeira emissora do mundo a transmitir sua inauguração ao vivo. Antes de adquirir as concessões das 4 emissoras que formariam o SBT, o Grupo Silvio Santos já tinha desde 1976 a concessão do Canal 11 do Rio de Janeiro, conhecido como TV Estúdios, TVS, o que foi um passo fundamental para dar vida ao SBT, que entrou no ar para São Paulo e também para todo o Brasil em 19 de agosto de 1981 como TVS, Canal 4 de São Paulo, e aos poucos ficando popularizada como SBT. O empreendedorismo no Brasil e no mundo. O mundo contemporâneo dispõe de muitas informações rápidas e precisas. O mercado é ágil e, para tanto, o empreendedorismo apresenta um novo pensamento estratégico para a demanda na qual vivemos atualmente. A importância da nova estratégia se faz necessária, visto que apresenta caminhos alternativos para o desenvolvimento e crescimento organizacional. A importância da nova estratégia se faz necessário, visto que apresenta caminhos alternativos para o desenvolvimento e crescimento organizacional. O empreendedorismo auxilia a empresa
como uma nova forma de estratégia de gestão executiva à empresa, resultado em diferencial para o produto e serviço oferecido ao cliente, gerando por sua vez valor, inovação e forte impacto positivo às necessidades mercadológicas exigidas à época contemporânea. O empreendedorismo possui seus caminhos alternativos e novos de criação de oportunidades e aproveitar delas para o crescimento e desenvolvimento econômico-financeiro da organização. Assim, vê-se que a empresa, para adotar a estratégia empreendedora como nova visão empreendedora e alcançando mercados não vistos pelos seus concorrentes, e assim, adotar estratégias para o crescimento e desenvolvimento no nicho negocia descoberto. A visão empreendedora nas empresas, se dotada como tal, pode gerar resultados positivos e criação de valor e utilidade ao público-alvo, o que faz a empresa ter sua manutenção de caixa alimentada de forma positiva e, assim, se desenvolvendo e ganhando mercado. Atualmente, a economia moderna classifica o empreendedorismo como quinto fator de produção e canal indutor de relações de mercado sustentáveis e duradouros. Nesse sentido, também é abarcado o conceito de empreendedorismo como um driver para o crescimento econômico, geração de emprego, inovação e produtividade. Ele se relaciona com a inovação e ambos estão relacionados com o fazer algo novo. Os empreendedores sabem de sua importância num mundo globalizado. A globalização chegou a partir da década de 90 e nesse mesmo período surgiu a internet, essa revolução silenciosa que aos poucos vai marcando presença como a Revolução Industrial no século XVIII, que deixou marcas profundas em todos os ramos das atividades econômicas, principalmente nos campos científicos, tecnológicos e sociais. A importância do empreendedorismo transcende a expectativa da população em geral, onde somente o dono de um negócio é empreendedor. A nova tecnologia internet surge para transformação e inovação no século XX, capaz de conectar bilhões de pessoas online com a possibilidade de transferir e espalhar informações, recursos e conhecimentos ao mundo todo. Esse fenômeno é fantástico, pois possibilita a comunicação entre as pessoas e aproxima os negócios. Mas isso é percebido pelas mentes privilegiadas de empreendedores que possuem uma visão de futuro e que desejam transformar seus sonhos em realidade. Globalização. Podemos dizer que é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas de todo o mundo. Através desse processo, as pessoas, governos e empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais pelos 4 cantos do planeta. A globalização é um fenômeno social que ocorre em escala global. Esse processo consiste em uma integração em caráter econômico, social, cultural e político entre diferentes países. Nesse sentido, para se compreender o significado do termo globalização, hoje em dia faz-se necessário do entendimento do aprendizado de um idioma, de preferência o inglês, para que ocorra a transformação das ideias em ações nos negócios que podem ocorrer de modo presencial ou online. Por isso, o nosso empreendedor deve estar em alerta com essas transações comerciais. O termo globalização tem estado em uso crescente desde meados da década de 1980, especialmente a partir de meados da década de 1990. A globalização é um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social, cultural, política, que teria sido impulsionado pelo barateamento
dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI. É um fenômeno gerado pela necessidade da dinâmica do capitalismo de formar uma aldeia global que permita maiores mercados para os países centrais, ditos desenvolvidos, cujos mercados internos já estão saturados. A globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural, política, que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI. Embora vários estudiosos situem a origem da globalização em termos modernos, outros traçam a sua história muito antes da era das descobertas e viagem ao Novo Mundo pelos europeus. O processo de globalização diz respeito à forma como os países interagem e aproximam pessoas, ou seja, interliga o mundo, levando em consideração aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos. Com isso, gerando a fase da expansão capitalista, onde é possível realizar transações financeiras, expandir seu negócio ou até, então, restrito ao mercado de atuação para mercados distantes e emergentes, sem necessariamente um investimento alto de capital financeiro, pois a comunicação no mundo globalizado permite tal expansão, porém obtém-se como sequência o aumento acirrado da concorrência. No final do século XXI, início do século XX, a conexão das economias e culturas do mundo cresceu muito rapidamente. Muitos historiadores afirmam que esse processo teve início no final do século XIX e início do século XX. A conexão das economias e culturas do mundo cresceu muito rapidamente. Muitos historiadores afirmam que este processo teve início nos séculos XV e XVI, com as grandes navegações e descobertas marítimas. Neste contexto histórico, o homem europeu entrou em contato com povos de outros continentes, estabelecendo relações comerciais e culturais. Porém, a globalização efetivou-se no final do século XX, logo após a queda do socialismo no leste europeu e na União Soviética. O neoliberalismo, que ganhou força na década de 1970, impulsionou o processo de globalização econômica. A globalização é oriunda de evoluções ocorridas principalmente nos meios de transportes e nas telecomunicações, fazendo com que o mundo encurtasse as distâncias. No passado, para a realização de uma viagem entre dois continentes, eram necessárias cerca de 4 semanas. Hoje esse tempo diminuiu drasticamente. Um fato ocorrido na Europa chegava ao conhecimento dos brasileiros 60 dias depois. Hoje a notícia é divulgada quase em tempo real. O processo de globalização surgiu para atender ao capitalismo e principalmente os países desenvolvidos, de modo que os mesmos pudessem buscar novos mercados, tendo em vista que o consumo interno se encontrava saturado. A globalização é a fase mais avançada do capitalismo. Com o declínio do socialismo, o sistema capitalista se tornou predominante no mundo. A consolidação do capitalismo iniciou a era da globalização, principalmente econômica e comercial. Em 2000, o Fundo Monetário Internacional, FMI, identificou 4 aspectos básicos da globalização: comércio e transações financeiras, movimentos de capital e investimento, migração e movimento de pessoas e a disseminação de conhecimento. Além disso, os desafios ambientais, como a mudança climática, poluição do ar e o excesso de pesca do oceano, estão ligados à globalização. A integração mundial decorrente do processo de globalização ocorreu em razão de 2 fatores: as inovações tecnológicas e o incremento no fluxo comercial mundial. As inovações tecnológicas, principalmente as telecomunicações e na informática,
promover um processo de globalização, a partir da rede de telecomunicação, telefonia fixa e móvel, internet, televisão, aparelho de fax, entre outros, foi possível a difusão de informações entre as empresas e instituições financeiras, ligando os mercados do mundo. O incremento no fluxo comercial mundial tem como principal fator a modernização dos transportes, especialmente o marítimo, pelo qual ocorre grande parte das transações comerciais, importação e exportação. O transporte marítimo possui uma elevada capacidade de carga, que permite também a mundialização das mercadorias, ou seja, um mesmo produto é encontrado em diferentes pontos do planeta. O processo de globalização estreitou as relações comerciais entre os países e as empresas. As multinacionais ou transnacionais contribuíram para a efetivação do processo de globalização, tendo em vista que essas empresas desenvolvem atividades em diferentes territórios. A primeira fase da globalização, século XV ao século XIX, podemos dizer que o início da globalização ocorreu com a expansão marítima europeia, responsável por uma transformação gradativa da estrutura social da época. Anteriormente, não se pode dizer que havia uma globalização, uma vez que o predomínio era o isolamento das sociedades em economias relativamente autônomas e pouco ou nada integradas entre si. Dessa forma, durante o final do século XV e o início do século XVI, o avanço das navegações europeias consolidou, então, uma implosão no sistema mundo vigente, uma vez que os meios de transporte e comunicação conheceram seus primeiros grandes avanços rumo à total integração dos mercados internacionais. Com efeito, a busca por novos mercados e principalmente por matérias-primas, como especiarias e metais preciosos, incentivou os navegadores europeus a buscarem novas terras e também novas rotas para os diferentes mercados. Um exemplo foi a busca pelas Índias, por novos caminhos após a tomada da Constantinopla pelos turcos otomanos. Em resumo, a principal característica desse período foi a formação das colônias europeias na América e, mais tarde, na África e na Ásia, tornando o velho continente como grande precursor e articulador da globalização e da mundialização do sistema capitalista em todo o planeta. Nesse período, então, consolidou-se a Divisão Internacional do Trabalho, DIT, em que a Europa fornecia mercadorias e as demais áreas forneciam matérias-primas e trabalho escravo. A segunda fase da globalização, meados do século XIX e meados do século XX, com a expansão da dominação colonial europeia sobre os territórios da Ásia e principalmente da África, além da consolidação do processo de industrialização no continente europeu, a globalização entrou então em uma nova fase. Nesse período, houve então a formação daquilo que se denominou por capitalismo industrial, além de se formarem as bases para a instauração do capitalismo financeiro. A globalização moderna iniciou com o fim da Segunda Guerra Mundial e a vontade de impedir que uma monstruosidade como ela ocorresse novamente no futuro, sendo que as nações vitoriosas da guerra e as devastadas potências do eixo chegaram à conclusão que era de suma importância para o futuro da humanidade a criação de mecanismos diplomáticos e comerciais para aproximar cada vez mais as nações umas das outras. Com os avanços promovidos na área da indústria e os recursos captados por aquilo que se convencionou chamar de mundo desenvolvido, a partir da exploração de suas colônias ou áreas de dominação econômica, os sistemas de transporte e comunicação ampliaram-se, havendo a criação e difusão de ferrovias, telégrafos, sistemas de telefonia,
além do uso de automóveis, aviões, entre outros. Com isso, o mundo foi se tornando cada vez mais interligado, embora tal interligação obedeça a uma hierarquia de dominação e dependência socioeconômica. Nessa fase da globalização, a DIT ampliou-se. Enquanto os países desenvolvidos produziam e forneciam produtos industrializados, as colônias e países subdesenvolvidos limitavam-se ao fornecimento de produtos primários. Terceira fase da globalização, Guerra Fria. Essa fase da globalização estendeu-se do final da Segunda Guerra Mundial ao final da Guerra Fria e coincidiu-se com o período da ordem mundial marcado pela bipolaridade. Nessa época, o mundo viu a formação de dois grandes blocos de poder. De um lado, liderado pelos Estados Unidos, o bloco capitalista, e de outro, um liderado pela União Soviética, chamado de bloco socialista, embora não houvesse um sistema socialista de fato. Se por um lado a Guerra Fria gerou muito pânico no mundo a respeito de uma suposta guerra nuclear, por outro, esse período foi marcado por grandes avanços na área tecnológica, principalmente em razão da corrida armamentista e também da corrida espacial, que permitiu uma soma inestimável de conhecimentos científicos. Tais conhecimentos foram respaldados pela emergência da terceira Revolução Industrial, mais conhecida como Revolução Tecnocientífica Informacional. Nesse sentido, foram realizados avanços na área da informação e também dos transportes, com o desenvolvimento da informática, da robótica, da internet e também da biotecnologia. Os instrumentos anteriormente existentes foram aperfeiçoados e novos meios de comunicações e deslocamento foram criados, promovendo assim uma maior e mais ampla integração mundial, embora ela permanecesse em níveis desiguais do desenvolvimento pelo mundo. A quarta fase da globalização, de 1989 aos dias atuais, com a queda do Muro de Berlim, o esfacelamento da União Soviética e o fim da Guerra Fria, o mundo entrou em uma nova ordem mundial e a globalização também passou a um novo estágio. Isso porque, então, um avanço do sistema capitalista para todo o mundo, incluindo os países do então chamado Segundo Mundo, ditos socialistas ou de economia capitalista planificada. O que se vê como característica principal desse processo, além da consolidação total do sistema de globalização por meio da mundialização integral do capitalismo, é o encurtamento das distâncias e a aceleração do tempo. Quando falamos em encurtamento, referimos-nos à forma com que os sistemas de transportes conseguem alcançar grandes distâncias em pouquíssimo tempo. Já a aceleração do tempo refere-se à velocidade com que novas tecnologias surgem e são rapidamente melhoradas ou substituídas. O sistema financeiro conseguiu avançar ainda mais por meio daquilo que o sociólogo Manuel Castells chamou por capitalismo informacional ou pelo que o geógrafo Milton Santos denominou por meio técnico-científico informacional. No campo político, consolidaram-se o poderio econômico e militar dos Estados Unidos e a formação de polos secundários, tais como a União Europeia, a China e a Rússia. É tido como início da globalização moderna o fim da Segunda Guerra Mundial e a vontade de impedir que uma monstruosidade como ela ocorresse no futuro novamente, sendo que as nações vitoriosas da guerra e as devastadas potências do eixo chegaram à conclusão que era de suma importância para o futuro e a criação dos mecanismos diplomáticos e comerciais para aproximar cada vez mais as nações umas das outras. A necessidade de expandir seus mercados levou as nações, aos poucos, começarem a se abrir para produtos de outros países, marcando o crescimento da ideologia econômica do liberalismo. Atualmente, os grandes beneficiários da globalização são os grandes países emergentes, especialmente o BRIC, com grandes economias de exportação, grande mercado interno e cada vez maior presença mundial.
Antes do BRIC, os outros países fizeram uso da globalização e economias voltadas para a exportação para obter rápido crescimento e chegar ao primeiro mundo, como os tigres asiáticos na década de 1980 e o Japão na década de 1970. Os impactos da globalização. A globalização afeta todos os setores da sociedade, principalmente comunicação, comércio internacional e liberdade de movimentação, com diferente intensidade dependendo do nível de desenvolvimento e integração das nações ao redor do planeta. O mundo começou a ficar globalizado no início dos anos 80, quando a tecnologia de informática se associava à tecnologia de telecomunicações e com a queda das barreiras comerciais. Existe uma interligação acelerada dos mercados internacionais, possibilitando movimentar grandes quantias de valores em segundos. É o que chamamos de terceira revolução tecnológica, ou seja, processamento, difusão e transmissão de informações. As forças das mudanças atuam nas empresas de forma única e em bloco, não diferenciando os setores econômicos em que a empresa está envolvida. Tudo acontece ao mesmo tempo, como um vírus que autoalimenta. Nenhuma atividade econômica em qualquer país de economia desenvolvida ou em desenvolvimento pode escapar à regra. As forças de mudança são variáveis ambientais, tais como economia, clima político e legal, tendências socioculturais, tecnologia, demografia, concorrência. Enquanto estas atuam em cada setor da economia, de maneira distinta, as forças de mudanças estão atuando e influenciando diretamente as variáveis ambientais sem distinção de setores da economia. Não considerar as forças de mudança. No mundo competitivo da economia, é como desenvolver um planejamento estratégico empresarial, sem elaborar cenários ou fazer um planejamento de marketing, sem considerar o planejamento estratégico da empresa como um todo. A globalização é um fenômeno com ramificações industriais, de prestação de serviços, comerciais ou financeiros, graças à queda do custo da comunicação e às novas tecnologias de troca de dados. A rapidez, o barateamento e a confiabilidade caracterizam a globalização do ponto de vista tecnológico. A velocidade da informação pelo mundo é a característica atual da globalização. A globalização não beneficia a todos de maneira uniforme. Uns ganham muito, outros ganham menos, outros perdem. Exigem-se menores custos de produção e maior tecnologia. Mão de obra menos qualificada é descartada. A globalização está ligada às mudanças dentro do contexto de sistemas como as telecomunicações, a produção e comercialização dos mercados financeiros mundiais. Os impactos da globalização realizam-se de forma ativa na esfera privada. A globalização e o mercado financeiro internacional tem poder adquirido pelos fatores da desregulamentação dos anos 80 e o fator tecnológico nas comunicações, fazendo com que capitais percorram o mundo expressivamente. Acabaram-se os controles sobre a movimentação de capital, ao mesmo tempo em que mudou a face do mercado financeiro. A hegemonia dos bancos, como geradores de empréstimos, acabou. Subiu o mercado de títulos, emitidos por instituições financeiras e empresas. Como os títulos comprados por diversos investidores ao redor do mundo e, especialmente, por meio de fundos de pensão e fundos de investimento, que tiveram um grande crescimento vertiginoso. O avanço das comunicações e a liberdade de fluxos de capitais uniram os mercados. Hoje, muitas instituições financeiras operam 24 horas por dia. Abrem o dia na Ásia, começam a operar na Europa, quando já é janta na Ásia e abrem negócios na América, quando os europeus estão terminando de jantar. Por esta razão, qualquer choque sobre o mercado
tende a se propagar disparadamente. A globalização de várias formas, comercial, financeira, produtiva e tecnológica, como um feito irreversível, traz muitos efeitos ao redor do mundo, tanto positivos como também negativos. Países que não têm uma base sólida em suas finanças, nos seus mercados, tornam-se alvo fácil de ataques de capital estrangeiro, não como uma forma de investimento direto, a longo prazo, e sim com o objetivo de ganhar dinheiro fácil e rápido, a famosa especulação. A globalização econômica trouxe às empresas uma necessidade de olhar para dentro e fora, melhorar e repensar suas atividades, dada a competitividade e o acirramento da concorrência. As grandes transformações se dão devido às aberturas econômicas internacionais e à necessidade de se buscar uma eficiência e eficácia cada vez maior em razão do mercado cada vez mais acirrado. A quebra de fronteiras mercadológicas e a necessidade de capital para a expansão das atividades e aprimoramento tecnológico também são um fator de extrema relevância para as empresas na atualidade. A conjuntura tem resultado na reconfiguração das relações econômicas nacionais e internacionais, em especial na necessidade das empresas serem mais eficientes e eficazes em suas atividades. Para os empreendedores, os problemas começam já na definição, do qual o negócio a montar quando será o melhor momento, onde a concorrência, os impostos, a burocracia para abrir a empresa nos órgãos competentes e por aí vai. No geral, os empreendedores têm uma ideia da atividade a ser desenvolvida e, em muitos casos, a experiência no ramo que desenvolverão seu negócio. Porém, quando começa a falar na administração do negócio, nas questões financeiras, controles e administração dos estoques, sistemas de tributação, os problemas começam. Na nossa sociedade, ocorreu inevitavelmente transformações devido às influências da globalização que entra em nossas casas, comunidades, escolas ou universidades, empresas ou contextos locais através de meios impessoais como das telecomunicações, a internet ou cultura popular, através do contato pessoal com os seres humanos de outros países e de outras culturas. A globalização das comunicações tem sua fase mais visível na internet, a rede mundial de computadores, possível graças a acordos e protocolos entre diferentes entidades privadas da área das telecomunicações e governos no mundo. Isso permitiu um grande fluxo de troca de ideias e transformações sem paralelos na história da humanidade. Se antes uma pessoa estava limitada à imprensa local, agora ela mesma pode se tornar parte da imprensa e observar as tendências do mundo inteiro, tendo apenas como fator de limitação a barreira linguística. Outra característica da globalização das comunicações é o aumento da universalização do acesso dos meios de comunicação. Graças ao barateamento dos aparelhos, principalmente celulares, e os de infraestrutura para as operadoras, com aumento da cobertura e incremento geral da qualidade, graças à inovação tecnológica. Hoje, uma inovação criada no Japão pode aparecer no mercado português ou brasileiro em poucos dias e virá sucesso no mercado. Um exemplo da universalização do acesso à informação pode ser o próprio Brasil. Hoje, com 42 milhões de telefones instalados e um aumento ainda maior de número de telefones celulares em relação à década de 1980, ultrapassando a barreira de 1 bilhão de aparelhos até 2018. Vamos falar um pouco da história do Barão de Mauá. Vou contá-la resumidamente. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, foi um homem à frente do seu tempo. Menino pobre que se transformou em empresário de destaque brasileiro da era do Império, graças a muito estudo e dedicação. Era lamentável que naquela época os empresários não eram bem valorizados pela sociedade. A visão de todos era um futuro agrícola para o Brasil.
Ele pensava de outra maneira. Tinha perspectivas de um futuro cheio de inovações. Empresas e indústrias. De origem humilde, este arrojado empreendedor saiu cedo da cidade de Arroio. Com apenas 12 anos de idade, foi trabalhar em uma loja de tecidos na capital federal, apresentando grande tino para os negócios. Ele logo arrumou uma colocação em sua empresa de exportação. Foi nesse momento que Irineu entrou em contato com os valores e a lógica do capitalismo industrial que fervilhava nos centros urbanos ingleses. Quando chegou ao Brasil, ele decidiu juntar seus recursos financeiros para adquirir uma pequena fundição localizada na região de Ponta da Areia, no Rio de Janeiro. Com o apoio financeiro de seu antigo patrão, Irineu Evangelista conseguiu meios para organizar o maior estaleiro de construção naval de todo o Império Brasileiro, aproveitando os bons ventos trazidos pelo surto industrial. Seus empreendimentos deram boas respostas e abriram caminho para outras iniciativas. Nessa mesma época, um jovem chamado Irineu Evangelista de Souza viajava a trabalho para a Inglaterra, berço da Revolução Industrial. Ao observar o acentuado desenvolvimento das indústrias daquele país e a pujança das teorias liberais, Irineu voltou ao Brasil determinado a buscar oportunidades de negócios que orbitavam fora de ordem agroexportadora. Para a época, as suas pretensões estavam bem distantes do pensamento de uma parceria considerável de nossas elites. O governo não concordava com seus projetos. Os políticos que governavam o país acreditavam que Mauá tinha ideias muito inovadoras para aquela época. Ele almejava ver juros baixos e financiamentos para que capitais fossem investidos em empresas que trariam o desenvolvimento do Brasil. Através de uma sociedade firmada com capitalistas da Inglaterra e cafeicultores de São Paulo, tomou parte na construção da Recife and São Francisco Railway Company, da Estrada de Ferro Dom Pedro II, hoje a Central do Brasil, e da São Paulo Railway, atual Santos de Jundiaí. Deu início à edificação do Canal do Mangue, no Rio de Janeiro, e respondeu pela implantação dos primeiros cabos telegráficos e submarinos, conectando o Brasil à Europa. No final do ano de 1850, o então Visconde inaugurou o Banco Mauá, MacGregor e Cia, com várias filiais espalhadas pelas capitais brasileiras e também no exterior, como em Londres, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. Era considerado um liberal abolicionista e peremptoriamente antagônico à Guerra do Paraguai. Concedeu os recursos financeiros imperiosos para a defesa de Montevidéu, quando esta cidade se sentiu acuada pela liderança imperial, que decidiu intervir em 1850 nas questões do Prata. Com suas atitudes contra o governo, acabou por se transformar em uma pessoa não bem vista pelo Império. Em pouco tempo, o próspero empresário criou a Companhia de Rebocadores da Barra do Rio Grande e obteve uma concessão sobre o tráfico no Rio Amazonas. Paralelamente, sua empresa de siderurgia fabricava lampiões e tubos para a comercialização de rios e pontes. No ano de 1851, conseguiu autorização para instalar um serviço de iluminação a gás que se estenderia pelas principais ruas da cidade do Rio de Janeiro. No ano seguinte, iniciou as obras de construção de uma ferrovia que ligava a capital ao Vale do Paraíba. Por meio da construção dessas e outras obras ferroviárias, o visionário Irineu conquistou o título de Barão de Mauá. Trabalhador incessantemente, ele também investiu em uma empresa de bondes puxados por tração animal e na construção de um telégrafo submarino que ligava o Brasil à Europa. Além disso, ele também atuou como financiador com a criação do Banco do Brasil, existente até hoje, e em seguida criou o Banco Mauá e Companhia, que chegou a abrir dezenas de filiais no exterior. O Barão de Mauá tinha muitos inimigos na esfera governamental quando tinha no fora do país. Ele investia em negócios muito rentáveis
e que confrontavam as grandes companhias estrangeiras. Ele fundou empresas como o Banco do Brasil existente até hoje, Banco do Uruguai, o Banco Internacional de Investimentos, também foi o dono da Estrada de Ferro, Estaleiro, Companhia de Navegação, Companhia Agrícola, além de outras pequenas empresas. Convivendo com uma sociedade rural escravocrata, o contato com a mentalidade empresarial britânica que nos meados do século XIX gestava a segunda fase da Revolução Industrial foi determinante para a formação do pensamento de Mauá. O seu estilo liberal de administrar era personalíssimo para o Brasil, país acostumado à forte centralização monárquica que o poder moderador expresso na Constituição de 1824 havia reafirmado. Sua característica principal em qualquer setor econômico que atuou foi o pioneirismo. Com apenas menos de 30 anos, já possuía fortuna que, segundo ele próprio, assegurava a ele a mais completa independência. Seus primeiros passos como empresário foram marcados pela ousadia de projetos, apostando no emprego, a tecnologia de ponta. Em toda a sua carreira, preocupou-se com a correta gestão de recursos, marcada por uma administração descentralizada, onde a responsabilidade de cada indivíduo na cadeia de comando era valorizada. A sua política salarial expressava em si própria um investimento nos talentos de seus empregados, tendo sido pioneiro no país, na distribuição de lucros da empresa aos funcionários. Em complemento, incentivava os seus colaboradores mais próximos a montar empresas e a fazer negócios por conta própria. O nível de gerência era contemplado com créditos e apoio logísticos para operar os empreendimentos, o que, combinado com a autonomia, administrava e com a participação nos lucros, permitia face à maioria das dificuldades. O Barão de Mauá realizou o seu sonho de um Brasil industrializado, com rumo ao desenvolvimento, porém não viveu essa época. Antes de sua morte, o governo compreendeu que o Brasil poderia progredir, permitiu e facilitou que as empresas estrangeiras investissem seu capital no país. Mas Mauá, naquela época, era um homem sem permissão para fazer negócios no Brasil por determinação do governo. Mauá, empresário do Império do Jorge Caldeira, uma excelente obra literária brasileira. Recomendo todos os cursistas a lerem esta obra prazerosa e que possui preciosas dicas sobre o empreendedorismo. O Barão de Mauá, o revolucionário que trouxe ideias e projetos sólidos para o Brasil. Você gostou da história do Barão de Mauá? Isto é apenas um pequeno trecho da sua história. Se quiser saber mais, leia o livro Mauá, Empresário do Império, do autor Jorge Caldeira, uma excelente obra literária. O Barão de Mauá foi, sem dúvida, um empreendedor brasileiro, de grande destaque para aquela época. Tinha muitos ideais e era um grande visionário. Agora vamos falar um pouco sobre a GEM Brasil. Teve início em 1999 com a participação de 10 países por meio de uma parceria entre London Business School, da Inglaterra, e o Boston College, dos Estados Unidos. Nesses 10 anos, mais de 80 países participaram do programa, que permanece crescendo ano a ano. Atualmente no mundo, a GEM é o maior estudo contínuo sobre a dinâmica empreendedora. O Programa de Pesquisa Global Entrepreneurship Monitor, de abrangência mundial, é uma avaliação anual do nível nacional da atividade empreendedora. O Programa de Pesquisa GEM, baseado em avaliações sobre o nível de atividade empreendedora nacional para todos os países participantes, envolve uma exploração do papel do empreendedorismo no crescimento econômico nacional e revela riquezas das características associadas com a atividade empreendedora. É a pesquisa mais abrangente sobre empreendedorismo no mundo. O Global Entrepreneurship Monitor GEM é executado no Brasil desde o ano 2000 pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, IBQP. O programa de pesquisa GEM, baseado em avaliações sobre o nível de atividade empreendedora nacional,
para todos os países participantes, envolve uma exploração do papel do empreendedorismo no crescimento econômico nacional e revela a riqueza das características associadas com a atividade empreendedora. A partir dos dados do GEM, é possível concluir que a atividade empreendedora é uma das causas para a geração de renda e elevação do Produto Interno Bruto, o PIB dos países. Assim ocorreu no Brasil. Durante a crise financeira internacional, a economia brasileira manteve-se a dinâmica devido principalmente ao mercado interno, abastecido por micro e pequenas empresas, nascentes ou não, em sua maioria, dos setores de comércio e serviços. O mesmo não ocorreu nos Estados Unidos. Devido a opções diferentes dos países nos anos anteriores, não surgiram a ápice da crise, oportunidades visíveis de negócios que estimulassem a ação empreendedora. A pesquisa GEM é parte do projeto global Entrepreneurship Monitor, iniciada em 1999 com uma parceria entre a London Business School e a Boston College, abrangendo no primeiro ano dos 10 países. Desde então, quase 100 países se associaram ao projeto, que constitui o maior estudo em andamento sobre empreendedorismo no mundo. A pesquisa pode ser considerada única, pois enquanto a maioria dos dados sobre empreendedorismo mede novas e pequenas empresas, o GEM estuda em nível detalhado o comportamento dos indivíduos com respeito à criação e gerenciamento de novos negócios. Os resultados do GEM incluem comparações globais, relatórios nacionais e tópicos especiais, baseados no ciclo de coleta de dados anual. Mais de 300 acadêmicos e pesquisadores participam ativamente do programa. Em 2014, foram incluídos 70 países, cobrindo 75% da população global e 90% do PIB mundial. Foram entrevistados 10 mil pessoas entre 18 e 64 anos, residentes nas 5 regiões do país. A pesquisa consiste em um levantamento domiciliar conduzido junto a uma amostra representativa de indivíduos da população de 18 a 64 anos do país. Os dados obtidos fornecem as informações quantitativas sobre a parcela da população envolvida com o empreendedor. Foram ouvidas 10 mil pessoas, 2 mil por região. Na metodologia de pesquisa GEM, os empreendedores são classificados como iniciais, nascentes e novos, e estabelecidos. Os empreendedores nascentes estão envolvidos na estruturação de um negócio do qual são proprietários, mas que ainda não pagou os salários, prolabores ou qualquer outra forma de remuneração aos proprietários por mais de 3 meses. Já os empreendedores novos administram e são proprietários de um novo negócio, que já pagou salários, gerou prolabores ou qualquer outra forma de remuneração aos proprietários por mais de 3 e menos de 42 meses. Os empreendedores nascentes e novos são considerados empreendedores iniciais ou em estágio inicial. Os empreendedores estabelecidos administram e são proprietários de um negócio tido como consolidado, que pagou salários, gerou prolabores ou qualquer outra forma de remuneração aos proprietários por mais de 42 meses, 3 anos e meio. Os resultados do GEM incluem comparações globais, relatórios nacionais e tópicos especiais baseados no ciclo de coleta de dados anual. Mais de 300 acadêmicos e pesquisadores participaram ativamente do programa. E com isso, encerramos os estudos da nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vemos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!